algumas coisas com as grandezas daquilo que Deus ele tinha feito naquele lugar. Eu posso imaginar ali Jesus sentado junto com os discípulos, explicando para eles acerca dessa palavra, porque essa palavra que nessa noite vai ser uma palavra de confronto para mim e para a tua vida. Tudo aquilo que é verdade, porque ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Ele, e cada vez que a verdade ela se aproxima, ou cada vez que a verdade ela é liberada sobre mim e sobre você, ela confronta o nosso eu, ela confronta as nossas vaidades. E quando ele explanou aqui, ele dizia a todos, havia algumas pessoas junto com ele: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Estava dando uma ordem de ação sobre a vida daqueles homens que estavam junto com ele. Quer caminhar comigo? Vai precisar ter uma mudança de atitude, de caráter. Quer andar comigo? Vai ter que tirar o eu de dentro de si e deixar que eu trabalhe na vida de vocês de uma maneira diferente. Quando Jesus ele estava explanando isso aos discípulos, e eu marquei algo aqui, porque o que imagina, o que nós podemos imaginar o que passou no entendimento de cada um dos discípulos. Quando Jesus ele dirige essa palavra, é uma incógnita. Naqueles tempos, o morrer na cruz era uma forma mais tenebrosa e aflitiva que o homem poderia imaginar. Pessoas eram crucificadas e ficavam expostas na cruz, para que todos vissem e temessem aquele modo e aquele castigo. Estava falando de algo forte para a vida daqueles homens. Ele estava liberando algo forte: poxa, eu vou morrer agora, e vou ficar esplanado numa cruz de um madeiro. E se nós formos olhar a palavra de Deus por causa do Evangelho, que estava Pedro, André, homens que entenderam essa palavra liberada sobre a sua vida, homens que morreram na cruz, porque Pedro, ele morreu pendurado numa cruz por 75 anos. A mesma coisa a vida de André. E quando Jesus estava falando isso para eles: olha, vocês têm que se negar, morrer, o velho homem, crucificar ele, crucificar ali o seu egocentrismo, a sua ignorância, crucificar ali o eu posso. As pessoas hoje elas querem andar segundo a sua vontade, segundo os seus caminhos. E Jesus nessa noite está propondo algo diferente para mim e para você que está aqui nessa noite. Ele está falando: se alguém quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e assim me siga. Quando eu olho na Bíblia Sagrada e eu vejo no livro de Mateus, e se você quiser abrir comigo nessa noite, capítulo 10 e versículo 34, ele vai falar algo muito forte, a questão da cruz. Ele coloca aqui as questões das dificuldades, e ele vai falando assim: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a sua filha e sua mãe, entre a sua nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai e ama a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que mim, não é digno de mim. E quem toma a sua cruz e vem após mim, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E quem achar a sua vida, perdê-la. E quem todavia perder a sua vida por causa de mim, achará. Uma inversão de valores. Aqueles que verdadeiramente querem um compromisso com Ele, querem seguir Ele, vão ter que renunciar às coisas que o mundo tem para oferecer, para poder se aproximar para aquilo que é eterno, para aquilo que não vai haver choro,
para aquilo que não vai haver mais tristeza, para aquilo que não vai haver mais angústia dentro de si. Trocar por algo fabuloso, porque é um lugar que está preparado para mim e para você. Lá é alegria eterna, lá é o gozo na alma. Ele estava mandando dizer: pegue aí as dificuldades de dentro da sua casa, as dificuldades que você está vivendo, coloque sobre si e siga-me. Ele vem confrontar dentro do seu lar, dentro da sua família, porque a própria palavra de Deus diz que nós íamos ser perseguidos dentro do nosso lar, ia começar. Porque muitas das vezes as pessoas acham que nós somos taxativos em algumas coisas, e servir a Cristo não é fácil. Ele colocou algumas dificuldades diante de servir a Ele. Renunciar a nossa carne, renunciar os deleites da nossa carne, aquilo que a nossa carne impede. Quando nós renunciamos ela, nós estamos colocando a cruz sobre os nossos ombros. Nem tudo a Bíblia diz é isso, e nem tudo me convém. Eu posso fazer tudo, mas eu sei que eu não quero fazer, porque eu estou com a minha cruz colocada sobre mim. Perder a sua vida para poder achar a vida eterna em Cristo. Muitas das pessoas não entenderam o propósito de Jesus na cruz do Calvário, quando Ele morreu dando o seu único filho em expressão por amor de mim e de você que está nessa noite nesse lugar. O amor de Deus, Ele é eterno sobre mim e sobre você. E as coisas que Deus Ele tem preparado nessa noite, a Bíblia diz que não os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, e nem penetrou naquilo que Deus Ele tem preparado para mim e para você que está nessa noite. Renúncia. Amar a Deus verdadeiramente sobre tudo. O Espírito Santo de Deus, Ele não quer te dividir com ninguém. O Espírito Santo de Deus, Ele tem ciúme de mim e de você. E as nossas atitudes diante de Deus, muitas das vezes, desagradam a Ele. As nossas atitudes diante de Deus, elas desagradam o Espírito Santo de Deus. Não adianta nós ganharmos esse mundo todo, a riqueza que nele há, e perder a nossa salvação. Ele diz que aquele que perder vai ganhar, é o contrário. E as pessoas estão vidradas em acumular o tesouro na terra, buscando mais as coisas terrenas do que a sua própria salvação. A salvação hoje ela tem ficado em segundo plano, enquanto em primeiro plano na nossa vida é reino de justiça, e as demais coisas serão acrescentadas sobre mim e sobre você. Glória a Deus. As pessoas estão invertendo a palavra de Deus, estão se esquecendo e deixando a salvação de lado. A salvação ela tem ficado em segundo plano. E a questão da cruz sobre mim e sobre você, nós já estamos aqui hoje reunidos com as nossas cruzes. Certo, um homem, ele chegou no meio de uma caminhada, ele estava com uma cruz grande sobre ele. E ele vivia reclamando: poxa, depois que eu aceitei Jesus, a minha vida ela mudou, parece o contrário. As pessoas se afastaram de perto de mim, os amigos se afastaram de perto de mim. Isso aí é cruz também, meu irmão. Você está agradando mais a Deus do que seus amigos. Que amigo verdadeiro foi aquele que morreu no madeiro, e nessa noite ele está aqui, nesse lugar de terceira mão. Quando nós nos aproximamos de Jesus, Ele é a luz para o mundo. E a tendência é que quando nós nos aproximamos mais dele, é com que as sujeiras, aquilo que desagrada a Ele, começa a aparecer mais. E nós precisamos tirar isso para nos aproximar mais dele. E cada vez que nós tomamos essas posições diante de Deus, a glória de Deus ela é manifesta sobre a nossa vida. E esse homem estava assim a reclamar: poxa, minha vida depois que eu aceitei Jesus, ela virou um tédio. As pessoas se afastaram, os amigos me deixaram. E ele reclamava constantemente com a cruz. Ele e outros homens andando com a cruz. E uma certa hora ele disse: olha, ele olhou para um daquele e disse: olha, minha cruz ela está muito pesada. Eu pensei que esse negócio de aceitar Jesus era diferente. Eu ia aceitar,
ia ser uma vida de bonança, uma vida que ia dar tudo certo. E eu vou cortar um pedaço dessa cruz porque está muito pesada. E ele parou num determinado ponto da sua caminhada, pegou aquela cruz e cortou aquela cruz um pedaço, ela se tornou mais grande e foram caminhando. Só que no começo, no final dessa estrada, havia um abismo. E naquele abismo só ia conseguir passar aquele que tivesse a cruz por completo. Todos colocaram a sua cruz, passaram pelo abismo, pegaram ela e continuaram no meio da caminhada. Aquele que tinha cortado aquela cruz, quando chegou ali, eu imagino a tristeza daquele homem não conseguir passar, aquele obstáculo estava sobre ele. Tem pessoas que estão aqui nessa condição nessa noite, carregaram a cruz, aceitaram Ele como seu Salvador, e no meio do seu percurso, as lutas vieram, as dificuldades vieram, os amigos se apartaram, as coisas parecem começar a dar tudo errado. E pessoas aqui estão, pararam no meio do caminho, soltaram a sua cruz, disseram, não quero mais servir isso, Jesus. Isso para mim não me fez bem. Porque quando Jesus ele chega perto de nós, ele vai confrontando, ele vai mudando, ele vai limpando, ele vai tirando tudo aquilo que desagrada. E é tudo aquilo que a nossa carne ela pede muito da vez. Ela massageia o nosso ego. Tudo aquilo que massageia eu e você, tudo aquilo que alimenta eu e você, é isso que está desagradando a Deus. É isso que é a cruz na minha e na sua vida. Labachuri de Calamana. Viu, jovem? Quando eu vim aqui te cumprimentar, o Espírito Santo de Deus me falou bem assim, que as pessoas se apartaram de perto de ti. Família, o Espírito Santo falou para mim, ele não é compreendido